Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha dor. Podes viver em mim, Senhor. Podes tocar em mim, Senhor. Podes curar a minha... Salve Maria Santíssima. Vamos continuar falando sobre as verdades da fé católica, a verdade que é Cristo, e como Ele vai nos revelando, né? Aquilo que vai nos conduzindo para o céu. Mais um erro de Lutero é achar que a Igreja Católica ela não pode ter autoridade, nem a tradição, e Lutero vai supondo isso porque ele viu várias pessoas, padres, né, pregadores, distorcendo a doutrina sobre as indulgências. E como ele via essas distorções, ele achava que o grande erro era porque a igreja seguia a autoridade magisterial e seguia a tradição oral. Então ele via como solução usar somente a Bíblia como palavra última, para que não houvesse esses equívocos. Mas a gente poderia fazer a seguinte comparação. Imagina que alguns filhos cometem crimes, roubam, matam. Nós poderíamos chamar a mãe desses filhos de assassina, de ladrona, de ladra? Claro que não. Nós não podemos confundir, né? Uma coisa são os pecados dos filhos da igreja, outra coisa é aquilo que a igreja, indefectível, imaculada, santa. Essa história de igreja santa e pecadora é balela, não existe. Alguns argumentam, não, mas nós somos santos e pecadores, logo a igreja é santa e pecadora. Não, de forma alguma. Não é esse o raciocínio. Na verdade, toda vez que eu peco, toda vez que você peca, nós estamos negando o ser igreja. Nós não pecamos enquanto igreja. Nós pecamos e ferimos a unidade da igreja. É diferente. Então não devemos falar, a igreja é santa e pecadora porque eu sou santo e pecador. Está errado. Seja isso afirmado em uma música, em um poema, em uma pregação, por um leigo, por um padre, está errado. Que a gente tem essa atenção, né? Os protestantes que estão dispostos a avaliar o estado do atual mundo, do mundo protestante, melhor dizendo, de maneira honesta, devem perguntar se a sola Escritura, ensinamento fundamental do protestantismo, vem de Deus. Pois esta suposição resultou em mais de 20 mil grupos discrepantes e sem sintonia, sem harmonia. Será que isso significa que a sola Escritura é verdadeira? Ou isso aponta para uma falta de verdade, uma falta de unidade, uma falta de vontade de Deus na sola Escritura? Se somente a Bíblia é suficiente, por exemplo, por que batistas, testemunhos de Jeová, metodistas reivindicam que acreditam no que a Bíblia diz, mas nenhum deles concordam em que a Bíblia diz? Ou seja, os batistas, testemunhos de Jeová, metodistas, eles acreditam na sola Escritura, porém discordam de forma grave entre si. Nenhum concorda com o outro. E as outras seitas menos ainda, né? No caso, a ideia de sola Escritura, ela é a base do protestantismo. Tanto que para um fiel protestante negar essa base é como se ele estivesse duvidando de Deus. Porém, nosso Senhor falou o seguinte: toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Isso está citado em Mateus 7,17. Ou seja, tem dado bons frutos a sola Escritura? Tem dado frutos de confusão, de divisão. Até pessoas têm ido para tantas seitas que estão virando ateus. Estão abandonando a fé, estão apostatando pela confusão doutrinária que elas causam. Se julgarmos a sola Escritura pelos seus frutos, nós vamos chegar à seguinte conclusão: que esta árvore deve ser cortada e lançada ao fogo.
como fala em Mateus 7,19. O que fundamenta a sola Escritura? No caso, um dos entendimentos é que a Bíblia deve ser entendida como última palavra sobre a fé, sobre a piedade e sobre a adoração a Deus. A Escritura, ela ensina diferente. Em 1 Timóteo 3,15, em 2 Timóteo 3,8, em Êxodo 7,8. São muito claras, né, essas passagens que de fato não demonstra que a sola Escritura é segura. Mas o que pode ser realmente dito baseando-se nesta passagem? No caso, para quem está iniciando, devemos perguntar sobre o que o apóstolo Paulo está falando quando ele fala a Timóteo sobre ele conhecer a Bíblia desde criança. Devemos estar seguros de que Paulo não está falando sobre o Novo Testamento. No caso de 2 Timóteo, né? 3, 15 e 17. Porque alguns argumentam que esse texto ele dá uma segurança que é para ser só a Bíblia. Mas pelo contrário, quando São Paulo cita isso, o Novo Testamento não estava escrito. Na realidade, ele ainda não estava pronto quando Paulo escreveu a Epístola a Timóteo. E muito menos o cânon do Novo Testamento, como a qual nós conhecemos hoje. Mas lógico que na maioria das referências da Bíblia, encontrada no Novo Testamento, vemos que Paulo está falando do Velho Testamento. Assim, se esta passagem for usada para fixar os limites da autoridade inspirada, ou seja, se 2 Timóteo 3,15 ao 17 for usada para apoiar a sola Escritura, nós vamos ficar só com o Antigo Testamento. Aí nós vamos cair na heresia marcionita, né? Se não me engano, foi Marcião, né? Que ele queria só parte da Bíblia. O segundo ponto. São Paulo, ele não pretendia excluir a tradição, por ser algo benéfico. Deveríamos saber por qual motivo utilizou no mesmo capítulo tradições orais, que não estavam na Bíblia. Ou seja, esse texto não está para apoiar a sola Escritura, porque São Paulo, no mesmo texto, fala sobre as tradições, em 2 Timóteo 3,8. Os nomes de Janes, Jambres, não aparecem no Velho Testamento. Contudo, em 2 Timóteo 3,8, Paulo chama de adversários de Moisés. Paulo utiliza a tradição oral para falar o nome dos dois mágicos mais proeminentes do Egito, que aparecem durante o Êxodo, né? Êxodo 7 e 8. E esta não é a única fonte não bíblica utilizada no Novo Testamento. Outro exemplo mais conhecido é que vai ser citado lá na carta de São Judas, o livro de Enoque, né? Judas, ele vai citar Enoque 1,9. Ele vai estar citando Enoque 1,9. No caso, quando a igreja canonizou os livros da Bíblia, de forma oficial, o principal propósito era estabelecer uma lista de livros autorizados. No caso, para proteger a igreja dos livros, né, malucos que apareciam, de vários hereges que eram atribuídos aos apóstolos, que eram atribuídos à fé apostólica, porém não tinha nada a ver com a fé. Ou muitas vezes tinha alguma coisa a ver, mas se diferenciava em muitas outras coisas. Os grupos heréticos não conseguiam basear seus ensinamentos na santa tradição, pois seus ensinamentos eram criados fora da igreja. Então a única maneira que possuíam para autorizar suas heresias era distorcendo o significado da Bíblia, além de forjar novos livros, novos apóstolos ou santos do Antigo Testamento. A igreja sempre se defendeu contra os ensinamentos heréticos. No caso, lutando para colocar as origens apostólicas da santa tradição, provando assim a sucessão apostólica. No caso, estabelecendo também a lista canônica das Sagradas Escrituras, a igreja não pretende
insinuar toda a fé cristã e toda a informação necessária para a adoração e regra da igreja. E mostrar que tudo isso está contido só na Bíblia. Uma coisa que está além dos debates sérios é sobre a questão de quando a igreja conclui os cânones dos livros sagrados, em fé e louvação. Assim como a discussão se a fé, a louvação atual é a mesma do período primitivo, isto é, uma verdade histórica como na estrutura da autoridade da igreja. Os bispos católicos em vários concílios resolveram a questão do cânon, e na Igreja Católica é assim até hoje, quando qualquer pergunta sobre a doutrina ou a disciplina deve ser resolvida. A gente deve se perguntar qual é o propósito dos escritos do Novo Testamento, como é que ele foi aprovado, né? Quais são as luzes, qual o benefício que vai trazer para nós. A gente vai ver isso no nosso próximo áudio. Que Deus abençoe a cada um de nós. Salve Maria Santíssima!